Ninguém pode fugir à história. Clara ou oculta, essa senhora está presente em nossas vidas. E eu sempre considerei ela muito importante. Não só ela, mas também esse cavalheiro, que é mais misterioso ainda, sem o qual ela não poderia existir. É claro que estamos falando do tempo. Ficção e realidade têm sido parceiras em literatura. Fatos reais servem de fundo à projeção de acontecimentos imaginados. Pessoas e situações que nunca existiram são incorporados à vida de uma comunidade verdadeira, fundamentos no si. Se tal evento ou tais personagens fictícios houvessem mesmo existido naquele contexto real, de que forma a história teria sido afetada? Que alterações sofreria o futuro, seja uma família ou um povo? Opiniões afinadas com o ceticismo chamam de sonho ingênuo, de romantismo resistível à ideia de uma sociedade humana expurgada do mal. E a exploração desse tema oferece amplas oportunidades de exercício à ficção. A diferença a nossas virtudes e o fascínio pelos nossos defeitos excitam a fantasia dos escritores. A ficção e a criação é um ato de amor e de liberdade. Houve momentos em que não sabia definir se estava frente a uma ficção, ou talvez a realidade. Talvez dessa forma esteja o grande estilo, com enorme capacidade de você prever num romance, numa página de um livro, através de um estilo objetivo. Ter um dom da visão e o valor de considerar os prejuízos comuns e correntes como tais. É claro que isso são características próprias do gênio, neste e em outros sentidos. Freud merece, claro, o qualitativo de gênio. É quase incrível como quão frequentemente se afasta das trilhas habituais, do próprio pensamento humano, e vê as relações psíquicas sobre uma nova luz. A humanidade padece da doença psíquica, séria e incontestável. Por outro lado, é desnecessário dizer que ninguém, nem mesmo um gênio, pode se libertar completamente do seu tempo, e que apesar da agudeza da sua visão e do seu próprio pensamento, é de muitas maneiras influenciado pela mentalidade de sua época. Alguma coisa muito errada, maligna, esconde nas entranhas da sociedade mundial. Quando vem à tona, todo mundo se pergunta como é possível que horrores assim ocorram no universo. Como nós sobrevivemos a um cotidiano tão ameaçador para nossa própria vida? Que custo isso nos traz? Esses que morrem nas ruas são assassinados, nos assaltos, nas dúvidas climáticas e também nas perturbações do universo. Superpeso e população são os nossos parceiros de extinção do próprio planeta Terra. Pela extensão, o espetáculo macabro avançou um patamar no rol das explorações periódicas da própria insanidade humana. Volta e meia, malucos saem atraindo, esfaqueando contra multidões, escolas, professores, alunos, movidos por convicções obscuras. Linguagens médicas e distorcidas da nossa própria realidade. Dessa forma, eu prefiro fazer uma previsão tristemente óbvia. O planeta encontra-se à deriva e por todos os canais de comunicações abertos e fechados pululam especialistas em tudo no planeta Terra. Psicólogos, psiquiatras, médicos, psicanalistas, religiosos, políticos, policiais e os analistas de tudo tentam emplacar uma explicação. Enfim, uma parafernália de explicações profundamente inócuas. O planeta Terra encontra-se à deriva planetária. O cérebro humano ainda é um mistério que não foi totalmente desvendado, e isso implica no comportamento do ser humano dentro e fora do seu ambiente de trabalho. A mente humana é repleta de complexidades. Uma mesma ação pode causar dezenas de outras reações, e uma dezena de pessoas completamente diferentes. Cada um tem uma forma de reagir a uma certa situação. No mundo midiático, por exemplo, digital, instantâneo, a informação é cada vez mais estilizada, pasteurizada. E os fatos, recortados da realidade sem nexo, sem contexto, sem passado, sem história, sem memória, numa destruição clara da temporalidade, como se o mundo fosse um eterno videoclipe. Dessa forma, mais confunde o que esclarece e mais deforma do que forma.
Com o uso da internet, o volume de informação dificultada, a compreensão no mundo caleidoscópio que se apresenta em forma do nosso mosaico sem nexo, que vive transfigurando e refigurando o espetáculo da vida como se o confundisse com um reality show. O Big Brother, por exemplo. Quando eu era jovem, meu professor de semiótica afirmou: nascemos apenas com uma ideia na cabeça e não fazemos outra coisa senão desenvolvê-la ao longo de toda a nossa existência. E eu disse para mim mesmo: será então que não é possível que haja uma mudança na vida? Que eu seja tão racional? E eu entendi que meu professor tinha razão. De fato, durante toda a vida, persegui somente uma ideia. Eu acho que isso acontece com todo mundo. O único problema é que não sei que ideia é essa. Acredito que estou chegando lá. De tanto me dedicar à semiologia, sou cada vez mais convencido da possibilidade de que o mundo não existe e de que ele nada mais é do que um produto da minha própria linguagem, em vista de tantos idiotas que vejam por aí. E é claro que eu ia me sentir culpado de ter imaginado todos eles. Eu prefiro acreditar que eles existem independente da minha responsabilidade pessoal. Houve momentos no decorrer do século passado em que a filosofia se recusou a falar do mental, sobre o pretexto de que não podia vê-lo. Hoje em dia, com as ciências cognitivas, as questões do conhecimento, o que quer dizer conhecer, perceber, aprender, tornar-se centrais. Os progressos da ciência permitem tocar naquilo que antigamente era invisível, o que obriga a semiótica a questionar. Como é que a linguagem estrutura a percepção que temos das coisas? A luz é algo que sempre fascinou o homem. O brilho das estrelas, o sol, o fogo, aquilo que lhe afasta da escuridão, que amedronta, aquilo que transita entre o céu e a terra, merecendo por isso um lugar de destaque em seu imaginário, essencial para a sua própria vida. Por outro lado, o sol é o astro-luz por excelência, e ao longo da história da humanidade tem se recorrido com frequência à luz, e ao seu próprio sol para representar o divino. A natureza da luz é difundida na maioria dos livros e textos de física. Geralmente é explicada a dicotomia onda-partícula, segundo a qual a luz apresenta duplo caráter, de onda e de partícula. É frequentemente no imaginário coletivo que a luz esteja associada a algo bom, a algo positivo, em oposição à conotação negativa da escuridão. Há uma luz no fim do túnel. É uma frase popular que exprime esperança. Essa é uma característica comum de vários povos de diferentes regiões e culturas. E ela encontra-se presente na mitologia, na literatura, nas artes, encaixando-se em uma espécie de matriz arquétipa universal. Podemos começar citando como, por exemplo, o mito da criação expresso na bela lenda indígena brasileira Tupi sobre Rudá, Guaraci e Jaci. No começo havia escuridão, então nasceu o sol, que se chamava Guaraci. Um dia ele ficou cansado e precisou dormir. Quando fechou os olhos, ficou tudo escuro. Para iluminar a escuridão, enquanto dormia, ele criou a lua, chamada de Jaci. Ele criou a lua tão bonita que imediatamente se apaixonou por ela. Quando o sol abria os olhos para admirar a lua, tudo se iluminava e ela desaparecia. Guaraci criou então o amor, Rudá, seu mensageiro. O amor não conhecia luz ou escuridão. Dia ou noite, Rudá podia dizer à lua o quanto o sol era apaixonado por ela. Guaraci criou também muitas estrelas, seus irmãos, para que fizessem companhia a Jaci enquanto ele dormia. Assim nasceu o céu e todas as coisas que vivem lá. Se no Velho Testamento bíblico podemos encontrar diversas advertências de Deus ao perigo de produzir imagens, no Novo Testamento a imagem sem a palavra tem um sentido de si mesma. As teorias da relatividade restrita, publicada em 1905, num artigo intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, e da relatividade geral, em 1915, mudaram para sempre a maneira como entendemos o universo. Espaço e tempo deixam de ser interdependentes, e Einstein cria um novo conceito revolucionário na física, o do espaço-tempo. O espaço no qual medimos distâncias e o tempo que medimos com os relógios não são absolutos nem independentes. Eles estão unidos e formam um universo a 4 dimensões. E é nesse novo espaço-tempo que os eventos ocorrem. As medidas de espaço e de tempo dependem essencialmente das condições do movimento dos observadores. A ideia de que a física quântica é a mesma para observadores que se movem relativamente
uns aos outros em um movimento uniforme, é nesse trabalho consequência do postulado da invariância da velocidade da luz no vácuo, que não depende do estado do movimento de sua fonte. A constante c é um parâmetro da escala da teoria em uma consequência universal da física. Einstein deu assim ao princípio da relatividade um alcance mais universal. E é claro que ele estendeu ele aos fenômenos eletromagnéticos e a qualquer movimento. A distinção entre passado, presente e futuro é só uma ilusão, ainda que persistente. Mas por que ilusão? Poucas coisas são mais concretas que a passagem do tempo. A gente nasce sabendo que as horas passam no mesmo ritmo para mim e para você, que corremos para o futuro juntos. Mas Einstein descobriu que não. No mundo, na verdade, a gente viaja pelo tempo a toda hora. Seu próprio corpo é uma máquina do tempo, uma dimensão por onde a gente caminha sem parar. Enquanto você está sentado me ouvindo, os segundos continuam passando, certo? Então é como se você cruzasse o tempo num trem invisível agora, nesse exato momento. É isso aí. As pessoas que acreditam em horóscopo podem tirar seus cavalos da chuva. Pelo jeito, o futuro vai continuar no breu, por mais que já esteja escrito em algum lugar. O futuro já aconteceu. E o livre-arbítrio não existe. Não é misticismo, é a última fronteira da ciência e diz que o futuro, de certa forma, já está escrito. O planeta Terra encontra-se à deriva, ponto final e não há parágrafo. Nesse mundo mágico, a liberdade de escolha, a sensação de livre-arbítrio, é absolutamente ilusória. As pessoas têm tanto poder para determinar seu amanhã quanto uma pedra tem para escolher o destino dela. Você vive. Claro que vive no mundo mágico. Só não temos esse problema com jogos de futebol e vizinhos que moram no futuro, porque a distorção do tempo na realidade que a gente enxerga, são infinitos. Mas todas as propriedades do mundo mágico lá estão aqui mesmo. No fundo, nenhum relógio marca a mesma hora. Ninguém vive o mesmo presente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.